Lindo louvor, linda voz também. Deus abençoe sempre vocês. Feliz sábado, igreja. Eu estou enfrentando dias maus. 2 noites sem dormir direito. Então, para falar hoje, falar mais curto, vai ser bênção para todo mundo. Eu quero começar nessa manhã te ensinando a falar em outra língua. Bereshit, Bara e Elohim. Consegue repetir? Bereshit, Bara e Elohim. De novo. Bereshit, Bara e Elohim. Só as mulheres. Só os homens. Nossa, pô, vocês são bons de línguas, hein? Alguém sabe o que vocês acabaram de falar? Alguém sabe? Vocês acabaram de dizer o primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus. Interessante, né? Eu quero hoje que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu quero fazer com você nessa manhã um estudo que talvez você nunca tenha feito. Como é que Deus exerce a sua paternidade? Ele é nosso Pai, não é? Como é que Deus exerce a sua paternidade? Gênesis capítulo 1, o verso 1 e 2. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, a Tua palavra está aberta e nós também queremos abrir a nossa mente e nosso coração diante da Sua presença. Por favor, fala conosco. Por favor, nos mostra o Teu querer e a Tua vontade nessa manhã. E que nós possamos amar o Senhor ainda mais, por tanto amor que o Senhor demonstra para com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre... Queridos, texto bem conhecido, não é verdade? Talvez você diga assim, puxa, pastor, não tinha algo um pouco mais novo para apresentar para a gente? A primeira verdade que nós encontramos na mensagem de hoje é que Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Me acompanhe agora na leitura do versículo 26. Também disse Deus, qual é a palavrinha que tem na sua Bíblia? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus é o Criador, mas não somente Criador, Deus é o nosso Pai. Ele nos fez, e desde o princípio o interesse era nos colocar numa condição de filhos. Quem origina a vida é o Pai, é isto? E quem é criado é o Filho. Até aqui, sem nenhuma novidade, exceto a palavra façamos. Por que nós temos ali, se é Deus que está criando o mundo, porque nós temos a palavra façamos? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus, Criador, não está sozinho. O Espírito de Deus paira sobre as águas. E lá no Evangelho de João nós sabemos que quem cria de fato é quem? Jesus. Então Deus o Pai está presente, Jesus está presente e Deus o Espírito Santo está presente. Na hora de criar o homem à sua imagem e semelhança, os três são responsáveis por esse processo de criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 2, os versículos de 1 a 3, nós enxergamos o primeiro presente que Deus dá para o homem logo após criá-lo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, esse Pai que cria o mundo, cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e semelhança, esse Pai coloca o homem numa condição de liderança, e coloca o homem numa condição de governança, e coloca o homem numa condição de que, a partir de agora, você que vai cuidar deste mundo. Nós somos mordomos de Deus e somos aqueles que cuidam do mundo. Você sabia, por exemplo, que nós cristãos temos responsabilidades com relação... Tem uma palavrinha. Quando nós estamos preocupados com o bem-estar do planeta, ecologia, nós cristãos precisamos ser pessoas, ser seres ecológicos. Você sabia que você, cristão, não deveria ter a opção de descartar seu lixo todo junto de qualquer jeito? Não, você deveria ser cuidadoso ao ponto de descartar o seu lixo que pode ser reciclado, separado do lixo que não pode ser reciclado. Pelo simples fato de que você é filho do dono de todo mundo, e ele colocou você para cuidar do planeta. Você sabia que você tem uma responsabilidade para com todos os animais que existem no mundo? Ah, pastor, mas eu nem gosto de bicho. Olha, quando você não gosta de bicho, você não está gostando daquilo que Deus gosta. Deus fez com amor e com carinho todos os animais, todos os seres, e Ele espera que você seja um cuidador. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa que mata, tira a vida de pequenos animais, é um candidato ao reino dos céus ou é um candidato ao reino do fogo? Do fogo. Isso é muito sério para Deus. Foi Deus quem criou todos os animais e colocou você sobre governante sobre eles. Ele espera que você seja cuidadoso com os animais. Ah, pastor, mas a minha gata lá tem muito filhote, então quando nasce eu mato os filhotes dos meus gatos. Pelo amor de Deus, ninguém pode fazer um negócio desses. Ah, eu peguei os meus cachorrinhos e abandonei meus cachorrinhos. Não pode fazer isso. Você é responsável por aquilo que você cativa. Se um dia você cativou, a responsabilidade para sempre será sua. Porque você é o governante deste mundo e é você que tem que cuidar desses seres que... Acho que é Romanos que fala isso. Romanos fala assim, que toda a natureza geme por causa do homem, que é o algoz que faz mal para a natureza que Deus criou. Queridos, isso está tudo bem se é um homem que não conhece o amor de Deus. Para mim e para você não. Vocês concordam com isso? Não podemos fazer isso em hipótese nenhuma. Se nós temos um animal pequeno ou grande, para qualquer que seja o objetivo desse animal, ele tem que ser tratado com respeito e com carinho durante todo o tempo que ele estiver conosco. É isso? Todo mundo concorda? Deus nos colocou como governantes sobre os animais. Agora, Deus cria o sábado e dá o sábado para o homem com qual objetivo? Para que servisse de um memorial, para que servisse como uma oportunidade de encontro. Olha que interessante, Deus acaba de fazer o homem à sua imagem e semelhança, e o primeiro presente que Deus dá ao homem é o sábado. Vocês sabem que Deus poderia ter santificado um lugar. Por exemplo, para os islâmicos, onde é o lugar santificado? Morreu. Por exemplo, para os islâmicos, vocês sabem qual que é o lugar santificado para eles? Meca. E todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez durante a sua vida até Meca para poder estar na presença ou estar no lugar santificado. Para nós não. Para nós temos o sábado que está presente no mundo todo e nós podemos adorar a Deus no sábado em qualquer lugar do mundo. Nós não precisamos ir a um lugar especial. Nós apenas precisamos no sábado colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus termina de criar o homem agora, nós temos a queda. Lá em Gênesis capítulo 3, me acompanhe na leitura.
Mas a serpente, verso 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O argumento usado por Satanás lá no jardim é o mesmo usado por ele hoje. Ele nunca vai dizer para você de forma clara aquilo que é a verdade. Ele vai sempre misturar a verdade com a mentira e vai te apresentar de tal forma que a coisa fique confusa. Então ele pergunta para a mulher: Deus não disse que você não pode comer nada? Não, nada não, eu posso comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás vai lentamente enganando Eva. Queridos, Deus estava no jardim como pai o tempo todo? Deus estava no jardim do Éden, na condição de pai, o tempo todo, sim ou não? Sim ou não? Não. Olha só, eu fiquei pensando nisso, foi isso que me motivou a fazer esse sermão. Deus é um pai amoroso, mas ele não é um pai que tira o espaço do filho. Então Deus cria o homem e a mulher, a sua semelhança, os coloca no jardim, e todos os dias ele tinha um encontro com eles. Em que momento era este encontro? No pôr do sol, na viração do dia. Não é tremendo pensar nisso dessa forma? E o restante do dia? Adão e Eva permaneciam ocupados com as tarefas dele, cuidando das coisas deles, vivendo a vida deles, porque Deus também tinha as coisas dele para poder estar cuidando. Então Deus, ele é amoroso, ele é presente, ele é criador, ele é pai, mas ele não é aquele ser que entra na sua vida e te tolhe da liberdade de viver a vida como você quer. Uma vez por dia, na verdade era o Senhor Jesus, que uma vez por dia, na viração do dia, ia se encontrar com Adão e Eva, perguntava para eles como havia sido o dia, o que eles haviam feito, que nomes eles haviam dado aos animais. Possivelmente eles tinham ali um momento de culto, eu acredito nisso. E depois desse momento, Jesus voltava para o céu, o homem e a mulher ficavam no Éden mais um tempo. Diferente, né? Eu acho isso extremamente diferente, porque hoje um bom pai, uma boa mãe, acha que tem a responsabilidade de estar presente com o filho todo tempo, não é assim? Você já se sentiu culpado como mãe, como pai? Eu não consigo ficar com meu filho tanto tempo quanto eu deveria, e o meu filho teve a oportunidade de fazer uma coisa errada, isso não teria acontecido se estivesse lá presente? Então a maneira de Deus ser pai é diferente dessa nossa maneira de enxergarmos o mundo. Ele dá essa liberdade para o seu filho viver do jeito que deseja. É o livre-arbítrio, né? Deus concedeu o livre-arbítrio. Era para o homem governar sobre o mundo, mas também era para o homem escolher, por livre e espontânea vontade, viver uma vida de adoração a Deus. A serpente engana Eva. Tinha uma orientação, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa orientação. Tinha uma orientação que dizia com relação a Adão e Eva não se separarem. Já ouviram falar disso? Deus deu uma ordem, falou: olha, vocês não fiquem sozinhos. Sempre é para os dois estarem juntos. E quando Eva se separa de Adão, é neste momento que a serpente a convence, ela come o fruto, e ela leva o fruto para Adão. Olha que interessante, Adão não precisou pegar o fruto da árvore, ele recebeu a delivery, já tinha entrega naquele tempo. Ele recebeu o fruto, e a Eva ainda disse assim: comi e é bom. Imagina o turbilhão de pensamentos que passaram na cabeça de Adão, mas um deles foi que ele amava a Eva. E ele pensou assim: não vou ficar sem a minha mulher. E ele comeu. Ele comeu do fruto. Tem uma coisa nessa história que parece ser uma mentira de Deus. Lembra que o texto, quando Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque
quando dela comerdes, certamente morrereis? Vou fazer uma pergunta para vocês. Adão e Eva começaram a morrer imediatamente após comerem? A morte visível não aconteceu naquele momento, mas eles começaram a morrer naquele momento. Por quê? Qual a primeira coisa que aconteceu com eles depois de desobedecerem? Eles perceberam que estavam e ficaram desesperados. Sabe o que significa que eles perceberam que estavam nus? Eles perderam a glória do Pai. Eles se encontraram assim, sem a glória de Deus mais presente na vida deles. Então, quando deu a viração do dia e Jesus desceu de novo no jardim, eles correram para trás de uma moita. Jesus chamou uma vez, chamou duas. Aí eles falaram, nós estamos aqui, mas estamos atrás da árvore, do arbusto, porque nós descobrimos que estávamos nus. Aí Deus pergunta, vocês descobriram que estavam nus porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? E agora, queridos, a resposta deles é algo incrível. É exatamente como eu e você agimos. E eles começam a tirar o corpo fora e dizer que no final, a culpa final era de quem? Do próprio Deus. Então o Adão disse assim, deixa eu ler o texto bíblico para não cometer nenhum erro. Ó, Gênesis 3, verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Vocês sabem que antes desse momento, aqui a gente vai entrar num assunto delicado. Deus conhece o fim desde o princípio, sim ou não? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já sabia que eles pecariam, sim ou não? Isso é algo difícil para algumas pessoas compreenderem, mas é exatamente isso, sim. E agora, antes da fundação do mundo, Deus já tinha encontrado uma solução para a desobediência deles. E qual era essa solução? Jesus. Desde sempre, Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. E aí o verso 15, não sei se já ouviram falar, é o primeiro evangelho da Bíblia. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, olha, Deus está dizendo aqui, a serpente e a mulher serão inimigas, mas a mulher dará à luz a um filho, e este filho vai destruir a serpente. Embora será ferido no calcanhar pela serpente, mas vai esmagar a cabeça da serpente. É Jesus. A serpente aqui é Satanás. E Jesus é a solução que Deus encontrou para o pecado. Após isso, queridos, homem e mulher são expulsos do Éden. Eles têm 2 filhos, um mata o outro. E aquele que mata recebe um sinal. Caim recebe um sinal. Já ouvi muitas teorias sobre o que poderia ser esse sinal. A verdade é que nós não sabemos o que é esse sinal. E a família de Caim, ela vai assim ladeira abaixo muito rapidamente. Tudo de ruim que podia acontecer com uma família, acontece com a família de Caim. Na família dele, eles começam a ter homens que têm mais de uma mulher. Na família de Caim, eles começam a ter situações de mais gente matando mais gente. Na família de Caim, eles inventam a música. Olha só aqui um problemão que a gente tem com a música. Todo mundo gosta de música, certo? Eu amo música. Acho que eu não consigo limpar a casa, não consigo lavar carro, não consigo lavar louça se não tiver música para ouvir. É assim que vocês fazem também?
Só que olha que interessante, a música é um negócio assim muito sério. Porque se existe um especialista em música no universo, é o anjo que caiu. O inimigo de Deus. E foi ele que ensinou primeiro aos descendentes de Caim a tocar músicas. Detalhe interessante, né? E aí você vê que a música, ela pode ser ou para te elevar espiritualmente, ou para te rebaixar no nível que você nem acredita que pode fazê-lo. Quando você ouve uma música e ela tem uma letra sem valores, sem princípios, sem moral, você começa a achar que aquilo é normal. E a música tem o poder de te convencer a agir de uma determinada forma ou de outra, pelo simples fato de que ela tem um ritmo apelativo, ela tem uma melodia apelativa e ela tem uma letra que ensina. E aí chega o ponto em que Adão e Eva tiveram mais um filho. Os dois filhos viviam distantes um do outro. Um vivia em completa desobediência a Deus, com a família toda estragada, e a outra família vivia no temor do Senhor. Mas aconteceu que simplesmente as famílias começaram a se misturar. E as filhas, como que é? Os filhos dos homens se casaram com as filhas de Deus, é isso? Ou é o contrário? É o contrário. E quando existe essa mistura, simplesmente a terra toda se perde. Qual a solução? Gênesis 6, verso 5. Olha comigo aí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu. Queridos, essa palavra aqui está mal traduzida. A palavra certa aqui se entristeceu. Então se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Forte, né? Eu acho esse texto aqui extremamente forte. Lá no verso... Tem um verso aqui onde Deus fala que o homem viveria 120 anos no máximo. Então Deus reduz o tempo de vida do ser humano, reduz drasticamente, porque o homem vivia quase 1000 anos, e Deus reduz drasticamente o tempo de vida. Verso 3, 6, 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aí vem no capítulo 7, a decisão de Deus de destruir o mundo, com o quê? Com água. Queridos, o dilúvio foi real. O dilúvio foi muito real. Nós temos como provar o dilúvio hoje? Existem várias provas. Uma primeira prova é a existência da arca, no Monte Ararat. Uma segunda prova, nós temos baleias fossilizadas em todos os desertos do globo. Olha que interessante. Tem baleias, conchas. No sertão do Nordeste, você tem conchas. Por que essas conchas estão lá? Porque a água cobriu todo o planeta. Outra prova com relação ao dilúvio é o petróleo. O que é o petróleo? Que nós usamos a gasolina, né? Nós usamos o gás também. Temos o que mais feito com petróleo? Plástico é feito do petróleo. O que é o petróleo? O petróleo foi simplesmente toda a mortandade por ocasião do dilúvio. Aquilo tudo apodreceu. E diz o texto bíblico que Deus soprou um vento impetuoso que juntou essa matéria orgânica no mesmo lugar, e Deus cobriu isso com terra. E o ato de cobrir isso com terra, o peso, a pressão, fez com que isso se transformasse naquilo que nós chamamos hoje de petróleo. Então, o petróleo é o resto de árvores, animais e homens, tudo isso morto por ocasião do dilúvio. Muito forte, né? E aí nós vemos Deus dizendo assim: vou acabar com o homem e vou recomeçar
com uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade deu certo? Também não. Nós seres humanos temos alguma chance neste mundo? Não. A nossa única possibilidade é Jesus ser o nosso Salvador. E isso fará toda a diferença na nossa existência. Se nós tivermos um Salvador, nós viveremos para sempre. Queridos, nós então não governamos bem o mundo, nós não fizemos tudo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, mas Deus continua sendo um Pai. Proveu o sacrifício de Jesus, continua nos amando, e o maior desejo de Deus é nos ter na eternidade morando e vivendo com Ele para todo sempre. Isso é Pai, né? O resto é conversa. Porque nós temos tantos exemplos ruins de pais neste mundo, que o exemplo do nosso Pai Celestial é simplesmente perfeito. Deus, sim, é Pai. E como eu quero terminar essa mensagem nessa manhã? Eu quero terminar essa mensagem nessa manhã dizendo para você que já aconteceu uma vez a destruição do mundo e ela está prestes a acontecer uma segunda vez. Os homens não acreditavam que o mundo pudesse ser destruído de fato com água. Eles não pensavam na possibilidade. A água que cobriu todo o planeta, uma outra curiosidade, ela veio de 2 lugares. Ela veio do centro do planeta e ela veio da biosfera. Havia uma camada grossa de água que protegia todo o planeta. Hoje nós temos a camada de ozônio que está toda furada, né? Mas além da camada de ozônio naquele tempo tinha água. O que essa água toda fazia? Fazia com que o planeta estivesse sempre na mesma temperatura. Fazia com que não houvesse deserto em alguns lugares, regiões áridas e secas em alguns lugares, e excesso de água em outros lugares. O planeta era perfeito. A temperatura da Terra era 22 graus, constantemente. Eu não sei se você sabe o que é 22 graus, mas 22 graus não precisa usar blusa, 22 graus está tranquilinho. Não sei se você gosta de frio ou de calor, e se você reclama quando está frio ou quando está calor. Daqui a pouco nós vamos viver num mundo restaurado que vai estar sempre com uma temperatura amena. Deus é Pai, não é padrasto. E se Ele disse, queridos, que pela segunda vez o mundo será destruído, e dessa segunda vez será destruído com fogo, para acabar com o pecado e acabar com o mal, do jeito que Ele disse, vai acontecer. O meu pedido a Deus nessa manhã, que a misericórdia dEle se manifeste na minha e na sua vida, e nós possamos nos unir ainda mais a Ele, e nos preparar ainda mais para tudo aquilo que está prestes a acontecer. Os dias finais serão difíceis, mas aqueles que estiverem em Deus por Pai, serão protegidos e bem guardados. Nós vamos ouvir neste momento uma mensagem musical. A letra dessa música que nós vamos ouvir agora fala sobre o desejo de termos Jesus bem perto de nós. Eu queria convidar você a fazer de Deus o seu Pai. Eu quero convidar você a deixar Ele guiar a sua vida, cuidar de todos os detalhes da sua vida, porque Ele é o Pai perfeito que nós podemos ter.